Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, Franciele com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. E seguindo com os comentários de Ney, Lisete, por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos a Deus, e por muita gratidão, rogamos a Jesus, amigo incondicional de nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para realizarmos o Evangelho no Lar virtualmente. Abençoa todos aqui que se faz presente e principalmente ilumina toda a nossa coordenação encarnada e desencarnada. Nesta noite, Senhor, que nos colocamos à sua disposição para realizarmos o nosso Evangelho virtual. Desejamos te agradecer por essa belíssima oportunidade para levarmos, através da palavra, do teu Evangelho, aos mais longínquos rincões e contribuirmos com amor e sermos bálsamo nas vidas dos que estão sedentos de conforto e caridade. Fortalece em todos nós o amor um pelos outros, o respeito, o carinho e a amizade que devem prevalecer em todos os nossos relacionamentos. E hoje, Senhor, especialmente te pedimos por todos os seres humanos, principalmente, Senhor Jesus, a classe médica e de enfermeiros, que se dedicam a cumprir essa missão, essa tarefa de amor junto a todos nós, nos ajudando, nos curando. Pois bem, Mestre amado Jesus, mais uma vez te agradecemos. Que assim seja. Amém. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 171, Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é o roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimas colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas,
O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto eles vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então, meus irmãos, essas são palavras de Maria, da nossa Mãe Salvadora. Maria, o espírito de muita evolução, aceitou essa tarefa tão difícil de ver o seu próprio filho ser entregue em sacrifício, de ver o próprio filho, que era só amor, só pureza, ser massacrado por uma multidão, ser entregue para que o mundo tivesse uma mensagem de salvação. Então imaginem a dor dessa mãe e a força desse espírito que é Maria. E como bem disse o texto, nós muitas vezes recorremos ao seu coração de mãe, quando estamos em desespero, quando as coisas aparecem apavorantes, ameaçadoras, difíceis, quando sentimos que não teremos forças para vencer. Então lembramos de pedir ajuda para Maria, a mãe daquele que nos trouxe o caminho da salvação. E Maria continua até hoje, trabalhando todos os dias em nosso favor. Ela continua junto a Jesus, nos apoiando, nos protegendo, nos abraçando tantas vezes quando invocamos o seu nome. É esse amor feminino, esse é o amor de mãe, que também está pronto para nos auxiliar. Uma mãe que é exemplo de trabalho, dedicação, aceitação, de humildade e de fé. Maria aceitou conformada o sacrifício do seu filho tão amado. E não existe nenhum registro de que Maria se revoltou, de que lutou com alguém, de que houve blasfêmia ou ficou contra Deus. Ela chorou sim e sofreu muito, se recolheu, mas continuou ajudando a todos que a procurava. E assim a vida toda ficou na sua profissão de fé, na sua profissão de ser um exemplo para todos. E que exemplo, não é? Ver o seu próprio filho sacrificado e ainda assim se manter firme, com fé, com esperança. Como disse Emmanuel, mesmo passado 2000 anos da vinda de Jesus, as pessoas aqui ainda não compreenderam o Evangelho. Muitos nunca nem leram, ou ainda discutem, não aceitam, deturpam as palavras, e assim as lições preciosas que Jesus deixou acabam deixando de chegar até todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, também estão as explicações dos Espíritos sobre as palavras de Jesus, a interpretação dos seus atos, da sua vida, à luz do conhecimento de que a vida não termina com a morte, e muitos ensinamentos que na época não puderam ser compreendidos. E então surgiu o Espiritismo para nos auxiliar e consolar os nossos corações. Ajuda, porque nos mostra que a vida continua mesmo após a morte. Nos mostra que todos os nossos esforços e sofrimentos aqui na Terra têm uma razão. Nos lembra que nunca estivemos e nunca vamos estar sozinhos. Nos mostra que Deus é misericórdia. Nos lembra que Deus é amor e que nos dá muitas chances de melhorar e evoluir. Gratidão, irmãos. Palavras de Mãe, capítulo 171 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala da confiança da Augusta Mãe do nosso Senhor Jesus, do seu Filho. É muito sublime. Ela aceitou a missão sem pestanejar, dando luz à luz. E acompanhou toda a trajetória da luz, pedindo passagem, exortando a todos a seguir. Não abandonou de maneira nenhuma, um só instante, acompanhando até o sacrifício final, adotando os seus discípulos como filho, a pedido do Mestre Jesus.
passado 2022 anos, Emmanuel nos traz ou nos faz refletir, se lembrarmos da exortação de Maria à humanidade, estertores de uma era. Pois bem, todo esse período de provas e expiações ainda mostra muito que precisamos ainda lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus. Pois bem, meus irmãos, mas do ponto de vista espiritual, o que significa ser mãe? A doutrina espírita esclarece que se trata de um compromisso importante, porque ao gerar um filho, assume-se um compromisso perante as leis de Deus, oferecendo uma oportunidade para que um espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir. É muita responsabilidade, cabendo aos pais o amparo necessário para a sua caminhada e para novos aprendizados. Pois bem, na pergunta 890 do Livro dos Espíritos, esclarece que o amor maternal é uma virtude, é um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos e no interesse de sua conservação, mas o animal, em seu amor, é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. E nós, humanos, homem, ele persiste por toda a vida. E comporta, meus irmãos, um devotamento, uma abnegação que constitui-se em uma virtude, sobrevive mesmo à própria morte. O exemplo de Maria com Jesus, acompanhando o filho além da tumba, vê-se que há neles alguma coisa mais do que existe para os animais irracionais. Compreende-se que existe, além dos laços físicos, um elo poderoso de ligação entre mães e filhos. Por esse motivo, o amor materno é realmente capaz de ultrapassar barreiras, como o exemplo dado por Maria. Porque ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho, seja ele um amigo do passado ou alguém que necessita de reconciliação como uma oportunidade de reconstruir uma nova história. Que possamos sempre nos lembrar, de modo corajoso, dos ensinamentos do Mestre Jesus e fazer tudo o que ele disse, sendo obediente à sua necessidade, para que possamos ser compreensivos com todas essas fases de dificuldades que uma mãe possa passar. Pois bem, meus irmãos, que Deus e o nosso anjo de guarda, os espíritos protetores, nos ajudem, em particular, a nossa Mãe Augusta, a Virgem Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. O texto ali coloca que, em verdade, o versículo do apóstolo João não se referia à paisagem dolorosa. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe sublime expressão simbólica. Nossa vida poderia realmente ser uma contínua festa, só alegrias, só boas notícias, só melodia e dança. O segredo para que sejam sempre assim, Maria, nossa mãe, já nos revelou naquela festa. Na verdade, não se trata de um segredo. Há mais de 2000 anos, em meio aos discípulos e de seu filho, e entre muitos convidados, a Virgem Maria deu este conselho para toda a humanidade.
Façam tudo o que meu filho mandar. Simples, não é mesmo? O suficiente para transformar a vida e transformar o mundo. Ao dizer eles não têm vinho, Nossa Senhora não se referia apenas à falta material da bebida. Naquele momento, Maria estava intercedendo por todos os seus filhos. Ela se referia a todo o povo de Deus, oprimido e desesperançado, que vivia a expectativa de receber o vinho da vida e da salvação. Mulher, o que temos a ver com isso? Ainda não chegou minha hora. Com essas palavras, tenho a impressão que Jesus queria testar sua mãe. Parece que queria confirmar se Maria estava realmente entendendo o plano da salvação que seu pai havia traçado. A reação de Maria foi aquela que Jesus esperava. Ela não se abalou, não discutiu, não impôs sua vontade, nem usou sua autoridade materna. Calmamente, porém, de forma firme, disse aos criados: façam tudo o que ele disse. Essas palavras de Maria tinham 2 endereços: seu filho e a cada um de nós. Para Jesus, suas palavras devem ser interpretadas como uma sugestão. Foi como se Maria tivesse dito: filho, não acha que esta seria uma ótima oportunidade para você iniciar a grande obra de redenção da humanidade? Para nós, o recado foi dado de forma direta. Aqueles criados representavam toda a humanidade e, através deles, ela recomenda que sejamos obedientes ao dizer: façam tudo o que meu filho disser. Maria não nos deixa outra opção. Obediência é a única saída para quem espera a salvação. Jesus iniciou sua vida pública num ambiente festivo. Operou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Nesse mesmo ambiente, Maria nos aponta o caminho a seguir, o verdadeiro caminho, que é Jesus. Por isso, o cristão tem que ser alegre, tem que irradiar felicidade. O verdadeiro cristão sabe que estão reservadas maravilhas que os olhos humanos jamais viram para aquele que dizer o que Jesus manda. Maria de Nazaré é amada e sublime mãe de Jesus, e reverenciada como exemplo de amor, de dedicação, renúncia e sacrifício. No Espiritismo também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima, que já havia conquistado, há mais de 2000 anos, elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra, além do que se conhece as antigas tradições religiosas. Especialmente no Novo Testamento, encontramos a leitura espírita, outros importantes dados biográficos de Maria, que vieram até nós por via mediúnica, naturalmente extraídos de arquivos fidedignos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. E muitas vezes eu, como mãe, recorri a esta mãe, muitas vezes chorando, eu pedi ajuda e ter forças para continuar ajudando os meus filhos e tentando colocar eles no melhor caminho. Então, falar sobre nossa mãe, Maria de Nazaré, é um assunto bem complexo. Podemos ficar aqui horas e horas e não vamos conseguir concluir isso. Precisaríamos de muitos e muitos anos até. Então, gratidão é o que eu tenho por ela, por nosso Mestre Jesus. Como criança, muitas vezes imploramos a Mãe Maria que nos acolha,
nos momentos mais difíceis e com toda ternura e amor nos acolhe e nos ampara, e nos faz lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fazendo o que o Mestre nos pede, estaremos fortificados e consolados. Para ouvir o que o Mestre nos diz, precisamos ampliar a nossa mente, precisamos despertar a consciência. E no Livro dos Espíritos sobre a Consciência diz, na pergunta 621, Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria a de revelar? Ele a esquecer e menosprezar. Deus quis que ela fosse lembrada. E na pergunta seguinte, Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Os espíritos superiores, e acima de tudo, o espírito mais perfeito que já viveu na Terra, nosso Mestre Jesus. Para ouvir Jesus é preciso ter ouvidos para ouvir. Falou-lhes, pois, Jesus em outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está em João 8,12. O livro No Espírito, Vivendo o Evangelho, ditado pelo Espírito André Luiz, no item 78, confia em Jesus, diz: cultiva a esperança, ama, perdoa, trabalhe e serve, sustentando a fé em Jesus, e na hora mais difícil, quando tudo parece perdido, lembra-te do Mestre Divino, e Ele, que sempre esteve junto a ti, fala-te-á aos ouvidos da alma, com firmeza e doçura. Não tenhas medo, estou aqui, crê em Deus e crê em mim também. É necessário se entregar de coração e se permitir seguir os ensinamentos do Mestre, para que o ser crístico aflore em cada um de nós. Que possamos lembrar de Maria, em todos os nossos momentos difíceis, que apesar de todo o sofrimento, ela superou todas as dificuldades, e está sempre nos amparando, e que possamos aprender a ouvir o Mestre e, acima de tudo, praticar os seus ensinamentos, nossos pensamentos e ações, e seguindo a caminhada, servindo aos desígnios do Pai, que assim seja. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Mãe Maria de Nazaré, e a sua dedicação aos espíritos que sofrem, encarnados e desencarnados, eu vou reverenciar uma oração que veio do Espírito Bittencourt Sampaio. Ele faz a Mãe de Jesus: anjo dos bons, mãe dos pecadores.
enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores. O teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos, ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Que assim seja.